Ok, tô online já. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live de domingo. Para quem não me conhece, eu sou Caterine Rieira. Eu sou profissional da ajuda e eu ajudo pessoas a alcançarem seu próximo nível. Antes, deixa as pessoas virem chegando, eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. O produto que eu tenho hoje é a constelação sistêmica no formato de atendimento individual, online e com bonecos. Eu não estou atendendo com sessões de mentoria semanais. Por enquanto, é esse o produto da constelação. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como funciona a filosofia sistêmica, como ela foi criada, como ela pode ampliar sua consciência, tanto na sua vida pessoal quanto na sua carreira. Eu vou falar brevemente assim um pouquinho do meu trabalho. Eu sou formada em psicologia há 25 anos e eu estava entre 2015 e 2020 eu estava só no mundo corporativo e por conta da pandemia eu recebi pessoas me procurando, pedindo ajuda e eu voltei a ser uma profissional da ajuda. E aí eu fui buscar novas ferramentas e conheci a constelação como para usar, né? Eu já usava em mim, eu já tinha participado de alguns cursos de finais de semana, mas não tinha me aprofundado nisso. E eu vi que isso é uma filosofia de vida, que é a hora que você começa a aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia, que você começa a ter um pensamento sistêmico, a vida fica muito mais leve, muito mais fácil, as coisas vão continuar acontecendo, a gente tem desafios diários, mas quando desce para nossa alma mesmo essa filosofia, fica mais fácil da gente lidar com as coisas, né? Eu tenho uma professora que ela dá um exemplo maravilhoso. Ela fala que, sabe aqueles desenhos de criança que ninguém sabe quem é o fantasma, até que vem alguém e joga o lençol, e aí todo mundo sabe onde o fantasma tá, porque ele vai andando com o lençol. A constelação é isso. Ela é essa ferramenta, ela te mostra, ela não é um processo terapêutico. O seu processo terapêutico você vai seguir na sua terapia, mas ela é uma ferramenta de expansão de consciência e é uma intervenção que você vai fazer diversas vezes na sua vida com temas diferentes. O que aconteceu nos meus atendimentos durante esse 1 ano e pouco que eu estava atendendo é que acabou se dirigindo para a vida profissional. Eu comecei a ver que essa era a maior dor das pessoas, né? Ninguém quer estar no lugar de estar com a fatura do cartão atrasado, ou estar trabalhando num lugar que não está satisfeito, ou estar exercendo uma profissão que não é bem aquilo que você quis, ou não está ganhando o suficiente para sobreviver. É um lugar que ninguém gosta de estar. E por conta disso, eu fui me debruçando um pouco mais nessa questão da prosperidade, né? De carreira, prosperidade, negócios, né? Mas eu constelo qualquer tema. Então, vou falar um pouquinho sobre os sistemas antes de entrar nas leis, tá? Nós temos o nosso sistema familiar. Eu vou colocar aqui aleatoriamente alguns bonequinhos, tá? Você imagina que isso aqui, essa aqui é a sua criança interior. Vem seus avós, bisavós, tataravós. Vamos chegar numa conta aí de umas 700, 800 pessoas aí de ascendentes seus, numas 7 gerações, mais ou menos. Em 16 gerações, nós temos 4.000 pessoas que vieram antes da gente. Então, esse aqui é o nosso sistema. Quando eu falo campo, essa tábua aqui que eu uso para trabalhar, eu chamo de campo. Mas quando eu estou nela, eu estou no campo do meu cliente.
esse campo é um campo morfogenético. Essa teoria dos campos morfogenéticos, ela foi, quem criou ela foi Rupert Sheldrake, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais. Mas basicamente o que ela diz? Que há uma troca de informações entre os que vieram antes e os que estão agora. Essas informações elas passam através de diversas formas. É como se a gente nascesse, como se a gente fosse um celular que nasceu. O celular vem de fábrica com alguns aplicativos instalados. Depois a gente vai baixando coisa, fazendo downloads, né? Mas é como se a gente viesse já com essa memória emocional, tá? Então esse aqui é o nosso campo. O que acontece aqui neste nosso campo se reflete em outros campos. Então, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, vamos colocar a vida profissional. Aqui, ó. Vamos separar, né? Eu vou tirar essas famílias aqui para não ficar muita informação na tela. Então, aqui está a nossa família de origem, a nossa vida profissional. Aqui vamos colocar nossa família que a gente forma depois de adulto. Você falou assim, Caterine, mas eu moro eu e meu cachorro. É sua família, você e seu cachorro, tá? São sistemas. Um sistema interage com o outro. Como você se comporta aqui no seu sistema de origem, como você leu tudo o que aconteceu, como você processou todas as informações, você leva para todos os seus relacionamentos. E é isso que eu vou falar hoje. Então, o que acontece? Eu vou colocar uma menina e um menino para representar você que está aí assistindo, se você for menino. Nós nascemos numa família, nós somos esse celular que veio de fábrica zerado, e aí a gente começa a receber informação. Então a gente começa a receber informação do que é certo e errado, do que é bom e mal, do que é feio e bonito, e a partir daí nós começamos a formar a nossa consciência, ou o nosso sistema de crenças e valores, tá? E Jung, ele tem, né, uma teoria que todo mundo usa, que é a teoria do inconsciente coletivo, que todo mundo usa. O que é o inconsciente coletivo? É uma interação entre todos os sistemas, o sistemão. Então, por exemplo, quando Jung fala de arquétipos, ele é o arquétipo do mago. Todo mundo sabe o que é mago. Numa novela, por exemplo, tem o vilão, o vilão é sempre muito ruim, né? Ele nunca mais ou menos, na novela é tudo muito bem ou mal, né? Bem separado, né? Aí tem o vilão, tem o mocinho. Eu vou falar um pouco disso também, de triângulo dramático hoje, tá? Sempre tem uma vítima, um salvador e um acusador. Isso é um triângulo dramático, a gente vive isso na vida em vários momentos do dia, durante diversas relações, eu vou falar disso. Então, isso é um inconsciente coletivo, todo mundo sabe quando a gente fala um vilão. Então, tem muitas coisas que nós trazemos do inconsciente coletivo. O Bert Hellinger, quando ele desenvolveu a constelação sistêmica, eu vejo gente meio que, às vezes, muito radical, massacrando o Bert Hellinger porque ele foi padre. Ele estudou psicanálise, ele estudou psicologia primal, ele estudou psicodrama. Eu vim do psicodrama. A primeira vez que eu assisti uma constelação, há muitos anos atrás, eu estava cheia de julgamento. E quando eu assisti, eu pensei assim, isso é um psicodrama energético. E eu, como era muito da coisa de ciência, eu torci o nariz. Mas depois que eu experimentei, que eu fiz uma constelação, que eu vi como aquilo movimenta a nossa alma, eu falei, eu vou estudar isso, porque isso é muito bom, tá? Então, assim, o Bert Hellinger, ele teve uma formação
Ele era psicopedagogo, ele foi diretor de escola durante muitos anos, e aí ele, como missionário, ficou 16 anos nas tribos lá dos Zulus africanas e percebeu que existia essas leis que eu vou falar hoje, e o do que eu estou falando aqui é uma coisa que ele chamou de consciência arcaica. O que é a consciência arcaica? É a boa consciência que nós temos com relação ao que a gente aprende no nosso sistema. Então, voltando ao que eu estava falando da novela, eu não sei se vocês lembram que tinha uma novela aqui no Brasil, que eu sei que tem gente aqui na minha live que não mora no Brasil. Teve uma novela aqui que a mocinha era uma blogueira linda, famosa, de família rica e tal, e aí ela se apaixona por um rapaz que ele é um matador de aluguel. E para ele aquilo era o normal, porque a família, todo mundo, os ancestrais deles eram matadores. Ele era filho de matador, o avô dele era matador, eles eram justiceiros, alguma coisa assim. E para boa consciência dele, ele tinha que continuar matando, porque na família dele o certo, o bonito, o correto era fazer justiça com as próprias mãos. Isso é consciência arcaica. Quando ele conhece essa moça, né, são dois sistemas, percebe? A moça vinha de um sistema, a moça vinha do sistema aqui, com a consciência arcaica do sistema dela, do que era certo, errado, bom e mal, feio, bonito. E ele veio com a consciência dele, do sistema dele, do que era certo, errado, bem e mal. No sistema dele, era certo fazer justiça com as próprias mãos. Era certo... Oi, Patrícia. Oi, Giris. Tem outras Patrícias. Boa noite, gente. Obrigada, viu, pela presença de vocês. Então, para ele ter uma boa consciência, ele precisava fazer o que sempre foi feito, que era matar pessoas. E essa boa consciência nos faz, às vezes, ficar numa coisa que Bert chamava de emaranhado. Eu falo enroscado, porque eu acho que é até um jeito mais fácil das pessoas entender. Tem momentos na vida que a gente se enrosca com algumas coisas, porque nós estamos emaranhados com essa consciência arcaica, com coisas que vieram lá da nossa família, lá dos nossos ancestrais, coisas que muitas vezes estão ocultas, são dinâmicas ocultas que a gente não sabe. E quando a gente faz uma constelação, a gente começa a olhar e ver algumas repetições de padrões que nós estamos repetindo, porque a gente acaba repetindo para pertencer. Pertencer é uma das leis sistêmicas. Eu vou entrar nesse tema já. Uma das leis sistêmicas é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Oi, Gi, tudo bem? Oi, Gi, Gisele, irmã do Rômulo, um beijo, obrigada. Todos nós temos o direito de pertencer, e todos os que vieram antes têm. Então, onde a gente se enrosca? Por exemplo, a maioria das famílias existem não nascidos. Essas pessoas não nascidas podem ter sido abortos espontâneos, pode ter sido abortos mecânicos, pessoas que não tiveram a oportunidade de vir ao mundo. Eu vou dar um exemplo na minha casa, para vocês entenderem, tá? Na minha casa, nós somos em 4 irmãos. Um não nascido. A minha mãe teve um aborto espontâneo. Então, eu tenho 2 irmãos mais velhos. O Zé, o não nascido, eu e o Marquinho. Quando eu incluo esse irmão no meu sistema, eu desemaranho alguma coisa que poderia estar emaranhada. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, ela não consegue, um exemplo de vida de carreira, de vida profissional. Às vezes a pessoa ela não consegue, ela está há anos no mesmo trabalho, ela está há anos ganhando a mesma coisa, ela não consegue ir para a vida, ela não consegue se desenvolver.
e você vai fazer uma constelação, você vê um caso desse, do irmão não nascido, ou vários irmãos não nascidos, ou até uma gravidez gemelar, né? Na minha época não tinha ultrassom, os nossos pais sabiam o nosso sexo quando a gente nascia. E às vezes você faz uma auto-hipnose, num processo de auto-hipnose, quando você volta lá no período intrauterino no ventre da mãe, você percebe que você tinha outra alminha ali com você. E essa alma não sucumbiu, não teve oportunidade de nascer. Quando acontece esse tipo de interação, algumas pessoas se sentem em dívida com aquele que não nasceu. É como se estivesse roubando o lugar daquele que não nasceu. E por causa disso, é como se a pessoa dissesse assim, né? Se você dissesse assim, olha, a vida nem é tão boa assim, tá vendo como eu sofro? Tá vendo como eu não consigo ir para frente na minha carreira? Olha só se você tivesse ficado. É um jeito de nivelar. Então, essas dinâmicas ocultas, elas aparecem numa constelação, tá? E essa é uma das leis, o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. A gente precisa, aos pouquinhos, devagarinho, e aí que entra a filosofia sistêmica no dia a dia, é aceitar na nossa família pessoas que às vezes não tiveram destinos tão bons ou não agiram de forma como nós achamos que seria o correto. Então, por exemplo, numa família em que tem assassinos, estupradores, ou aquele exemplo que eu dei a semana passada, aquele pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Essas pessoas também precisam pertencer, elas pertencem, elas precisam ser incluídas. Não quer dizer que você precise conviver, que você precisa morar junto, que você precisa tomar conta. Mas a gente precisa dizer um sim para essas pessoas, olhar para aquilo e dizer sim. Foram outros tempos. Eu sei que agora tudo é diferente, eu escolho fazer diferente do que você fez, mas eu digo sim para você, você pertence. E isso faz diferença. Isso faz diferença quando você faz uma inclusão dessa. Isso faz diferença em todos os setores da sua vida, naqueles que eu falei. Na sua família de origem, no seu trabalho e na sua família atual, quando você inclui. Então, essa é uma das leis. Eu vou falar sobre a lei da hierarquia e já vou fazer um link com o trabalho, tá? Não tem ordem, são 3 leis: hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre o dar e o receber. Todas que eu vou falar, eu vou fazer link com a nossa vida profissional, porque é o lugar onde eu me debruço. Qual que é a lei da hierarquia? Os que vêm antes têm precedência. Então, eu estou aqui levando a minha vida e eu tenho uma mãe, um pai e avós. Quando eu me coloco maior que eles, julgando o que eles fazem, achando que eu sei mais que eles, eu me coloco num lugar maior. E perante aos meus ancestrais, eu sempre sou pequena. Eu vou ser sempre a menor. Por quê? Pensa bem. Pensa nos seus ancestrais. Pensa no seu bisavô. Imagina tudo que ele fez para que você estivesse aqui. Imagina assim, a maioria atravessaram, a maioria dos brasileiros, 99,9% dos brasileiros, se você olhar na sua ancestralidade, são pessoas que atravessaram mares, navegaram 40 dias, 60 dias em condições sem luz elétrica, sem higiene, com peste, com pandemias, com tudo. Atravessaram tudo aquilo, imagina o trabalho que tiveram, né? Desmataram florestas. Não vamos entrar aqui no mérito da questão de desmatamento, na questão ecológica, tá? Mas imagina tudo o que foi feito para que nós estivéssemos aqui hoje com uma luz, iluminação elétrica, com telefone,
né? Alguém lá atrás inventou um telefone para se comunicar. Então imagina tudo que passaram. E aí a gente chega na fase adulta, a gente sai de uma faculdade com 20 e poucos anos, achando que a gente sabe tudo, que a gente sabe um monte de coisa, que nossos pais não... tão velhos, não sabem mais. Essa postura, se você tem, você leva ela para o seu trabalho e você não percebe. Você quer um exemplo? Se você não respeita os seus pais, você... Patrícia, obrigada, viu? Obrigada pela participação. Beijo. Se você não respeita seus pais, você não respeita os seus chefes. Uma pessoa que não respeita a hierarquia dentro do seu sistema, ela não respeita a hierarquia na empresa que ela trabalha. Para pensar se você talvez não esteja nesse lugar. E aí você pode dizer assim, mas meu pai é tóxico, meu pai fez isso, fez aquilo, a minha mãe fez aquilo e fez isso. Se a gente não consegue ser grato simplesmente pelos nossos pais terem dito sim para a nossa vida, porque eles tiveram a nossa mãe minimamente, ela teve a opção de escolher que a gente não nascesse. Se nós pertencemos ao sistema que a gente pertence, é porque a nossa mãe disse sim para a nossa vida. Não importa se a sua mãe te deu, se você é adotado, mas ela disse sim para você vir ao mundo. E isso é o suficiente para que você seja grato, grata e respeite. Então essa é a lei da hierarquia. Precisamos ser gratos. Quando a gente entra no julgamento de que meu avô fez isso, meu avô fez aquilo, minha avó fez isso, minha avó fez aquilo, a gente se coloca maior que eles. E isso é uma sabedoria que sempre existiu. Nas tribos tem os xamãs, os anciões, todo tribo, o idoso é quem conta a história. Quantos povos não têm linguagem escrita, né, ancestrais, foram passados tudo verbalmente? Quem passava? Os mais velhos, passava para os mais novos. Essa então é a lei da hierarquia, tá? E quando a gente tá nesse lugar de se sentir maior, a gente não está respeitando a hierarquia no lugar que trabalha. Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal para vocês. Eu, aos 23 anos, quando eu saí da faculdade de psicologia, eu fui trabalhar com meu pai. Eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando em outro lugar, e depois eu fui trabalhar com meu pai. O meu pai era um gênio em conta, era um homem de negócios. Mas ele não era um cara da tecnologia. Naquela época não existia, a gente nem fazia nada por e-mail. A gente tinha que passar fax. Então, eu tinha que fazer compras para a empresa e eu lembro que eu pedia cotação, esperava os fax virem para fazer cotação. E o meu pai ia fazer conciliação bancária da conta dele e ele chegava lá na frente do fax meio constrangido, assim, porque ele não sabia como puxar. Ele vinha e falava, puxa um extrato. Eu nunca ri. Eu nunca debochei disso. Eu ia lá e puxava humildemente assim, o extrato para ele, ou passava o fax que ele queria. Porque eu entendia que ele não tinha nascido com aquela tecnologia e que eu podia ir na sala dele perguntar sobre um cálculo, uma fórmula que eu tinha que colocar na minha planilha de Excel e ele ia me dar, porque ele sabia. Isso é respeito. E isso a gente leva para o nosso trabalho. E isso acontece, essa hierarquia, acontece numa empresa. E eu vou falar disso agora. Quando a gente chega numa empresa, a gente precisa respeitar quem estava lá antes da gente. As pessoas que vieram antes da gente na empresa, elas têm precedência. Elas estavam lá antes. Elas abriram caminho para que a gente estivesse naquele lugar. E alguém saiu daquele lugar, possivelmente, para que você pudesse entrar. E isso acontece no casamento também.
Quando você entra num segundo casamento, se você não respeita e não tem gratidão pelo companheiro ou a companheira que estava nessa relação antes de você, dificilmente seu casamento funciona bem, porque você não tem gratidão por quem veio antes. Então, essa é a hierarquia. Quer um outro exemplo? Uma ideia. Uma pessoa tem uma ideia numa empresa. E aí, graças à ideia dessa pessoa, a empresa tem um êxito. Essa pessoa, ela precisa ser reverenciada e reconhecida pela ideia que ela teve. Ou ela teve a ideia de abrir a empresa e depois essa empresa teve sucessores. Esses sucessores, eles precisam honrar quem teve a ideia, quem veio antes. Ah, não vou fazer isso. Se você começar a olhar para as pessoas que não fazem isso que eu estou falando, porque isso aqui foi uma coisa que foi muito testada, foi muito vista, foram anos de estudo, você vai ver que realmente as pessoas acabam se enroscando em determinadas coisas por exatamente não terem esse movimento. Então, essa é uma das leis. Vou repetir as leis, tá? Hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Agora a gente vai entrar no equilíbrio. O que diz a lei do equilíbrio? Essa lei do equilíbrio, ela funciona mais externamente do que dentro da nossa família de origem. O equilíbrio é o equilíbrio entre o dar e o receber. E isso vai muito do sentir. E essa é a parte mais difícil da brincadeira. Oi, Samara. Oi, Marcos Pedro. Tudo bem? Obrigada. Então, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Esse é o mais difícil. Então, eu vou dar um exemplo nos negócios, tá? Quando eu peço desconto, essa pessoa tá pedindo desconto para essa pessoa. Quando ela pede desconto para essa pessoa, ela está querendo levar vantagem no trabalho que essa pessoa está oferecendo. Essa pessoa pode ser que ela dê o desconto, porque às vezes ela precisa vender, é um serviço, ela está precisando de dinheiro, ela vai dar o desconto para poder pegar o serviço. Ela vai entregar menos. Por mais que ela queira fazer o melhor dela, ela vai entregar menos. Por isso que a gente fala para não fazer nada sem cobrar. Troca. Faz uma troca. Se você sentir de que dá para fazer um valor social, faça, mas não faça sem cobrar, porque desequilibra, tá? Outra coisa que desequilibra, quando um dá mais que o outro. O Bert usa tomar, ele não usa receber, ele usa o verbo tomar. Então, um dá e o outro toma. Por que toma? Porque quando eu tomo, eu pego para mim. Quando eu tomo, eu pego e uso, né? Quando eu recebo, eu posso enfiar na gaveta. Então, dar e tomar. E esse é o equilíbrio. Então, quando um dá mais do que o outro, há um desequilíbrio. Em relações, o desequilíbrio pode ser tamanho que a pessoa não aguenta e vai embora, porque ela recebeu tanto que ela não tem como retribuir. Isso acontece até com clientes. Às vezes a gente dá demais para um cliente, né? E o cliente não tem como retribuir aquele, ele vai embora. A gente não sabe por que o cliente foi embora. Então precisa ter um equilíbrio entre isso. Eu quero falar 2 frases do Bert que eu anotei aqui sobre isso, que eu li essa semana no livro As Ordens do Sucesso. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa filosofia sistêmica aplicada na vida profissional, esse é o livro, As Ordens do Sucesso. É um livro de 44 páginas, gostosinho de ler, que explica bem sobre isso. Não, mas não vou falar da frase agora. Vou deixar para falar na hora que eu falar do triângulo. Então, esse aqui é a terceira lei, a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Então, só para fazer o resumo, as 3 leis: hierarquia,
pertencimento, todos têm o direito de pertencer, né? Todos pertencem. Hierarquia, todos os que vieram antes têm precedência, e o equilíbrio entre o dar e o receber, que nas relações comerciais eu acho assim que é a mais importante e a mais difícil também, porque a gente precisa muito de sentir no coração, sabe? E essa coisa de sentir no coração, o próprio campo mostra pra gente sobre isso, tá? Eu quero falar agora. Eu guardei as frases do Bert para falar desse triângulo que eu quero falar, que às vezes a gente está nesse triângulo e não percebe. Ele fala assim: toda pessoa que se lamenta não quer agir. E ele fala outra frase: as vítimas não buscam solução, elas buscam aliados. Por que que eu separei esse tema? Porque eu quero falar do triângulo dramático, que a gente vê muito nas constelações e muito na vida profissional. O que é esse triângulo? Tem uma vítima, um acusador e um salvador. A vítima, ela acha que alguém fez alguma coisa para ela. Ela sente. E ela fica nesse lugar buscando a ajuda do salvador. E o acusador, que é o vilão, ele é vilão para a vítima, é o triângulo, sempre tem os três. Ele é um vilão para a vítima e um vilão para o salvador. Em muitos momentos, principalmente as crianças, elas ficam nesse lugar aqui, ó, do salvador. E aí a gente, sabe, um exemplo. A mãe tá com problema com o pai e vem desabafar com a criança. A criança fica aflita querendo salvar aquele casamento. Eu não atendo criança, né? Eu atendo adultos e com foco mais na parte profissional, mas isso é uma coisa que a gente vê porque a pessoa cresce com essa coisa do salvador. Ela entra em todas as relações nessa posição de querer salvar os outros. Só que, às vezes, durante um dia, a gente troca de lugar. A vítima, ela sempre acha que a culpa... Oi, Simone. Estamos aberto, pode, me ligue, a gente marca. Obrigada pela sua presença, viu? A vítima, ela se coloca num lugar que ela atribui a culpa nos outros e ela não tem movimento, ela não tem força de ação. E aí que eu vou linkar com a parte da filosofia sistêmica. Quando que a gente não tem força de ação? Quando a nossa criança está no comando da nossa vida. Quando a gente está criança. Você quer saber quando você está criança? Quando você procrastina, quando você atrasa entrega, quando você acha que as pessoas precisam te ajudar, quando você quer cobrar do seu pai e da sua mãe o que eles não te deram lá atrás e você já é adulto. Nesses momentos a gente está criança. E quando a gente deixa a nossa criança no controle da nossa vida, quando a gente deixa essa criança no controle da nossa vida, a gente se coloca na posição de vítima. Como tem poucos minutos, agora eu vou querer entrar, se você, quem quiser ficar, eu não vou demorar muito, a gente vai fazer uma autoconstelação exatamente para trabalhar essa questão da hierarquia e dessa coisa de vítima. Então, quem quiser ficar para a gente fazer um resgate dessa criança, fica que a gente vai fazer agora isso aí, tá? Então, eu vou pedir para que você feche os olhos. Respire por 3 vezes
profundamente. E eu quero agora que você vá para algum momento da sua infância onde você sentiu muita mágoa, muita raiva, ou que você não entendeu porque a sua mãe estava fazendo algo com você que naquele momento você entendeu que era ruim. Deixe que o seu inconsciente, que tudo sabe, tudo vê, te mostre. Um momento em que você chorou, que você sentiu raiva. Então agora eu quero que você se imagine criança, nesse momento, e você está sentindo esse sentimento de raiva ou de mágoa da sua mãe. E eu quero agora que você imagine a sua mãe na sua frente e estenda os seus braços, faça um movimento de estender os braços. E diga para sua mãe: mãe, mamãe, olha bem nos olhos dessa sua mãe e diga para ela: sim, mamãe. Sim, mamãe. E agora sua mãe se agacha, porque ela é grande, você é pequeno, pequena, e ela se agacha para que você possa olhar bem nos olhos dela e mais uma vez dizer: sim, mamãe. Eu aceito que tudo foi como foi. Eram outros tempos. E agora você dá um abraço na sua mãe. E ainda criança, você se vira para frente em direção ao futuro e vê o seu eu de hoje, você, adulto, adulta, chegando e tomando essa criança pelas mãos. Você toma sua criança pelas mãos. E você diz assim para sua criança: agora é com a gente. Porque agora eu tô no comando. Daqui para frente, eu sou seu pai e sua mãe. Eu sou responsável por você. E você vai caminhando para frente, em direção ao futuro, segurando a sua criança na mão, sabendo que você é dono, dona do seu destino, sabendo que essa criança existe, mas quem se posiciona na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua carreira, é o seu adulto. Você vai caminhando rumo ao futuro para frente e vai sentindo o calor da energia dessa mãe. O calor do sucesso. Você caminha em direção ao sucesso, sentindo todo o calor dessa mãe. Sabendo que você tem as costas quentes desse calor. Pode ir voltando no seu tempo. Esse foi um exercício de autoconstelação para que você possa devagarinho. Os movimentos da alma, eles são sempre bem devagarinhos. A constelação não é um passe de mágica. É como se nós fôssemos uma cebola e cada constelação que a gente faz, a gente tira uma camada. A gente vai passar a vida inteira tirando camadas. Mas é aquela coisa do que eu falei da fantasminha. Agora já tem um paninho aí em cima, então você já sabe como identificar.
quando você estiver nesse movimento infantil, quando você se perceber cobrando coisa dos outros que você pode se dar, como amor, atenção, atitudes. Agora você já tem mais essa informação. Obrigada, Nan. Obrigada, Má. Obrigada, Marisa. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Eu preparei um e-book com muito carinho para vocês, com 12 lições de prosperidade, onde eu coloco o meu método, que é o método Quasis, onde eu junto a física quântica com a constelação sistêmica. O link está na bio. Se você sentir no coração de baixar, tem umas dicas bem legais lá. Tá? Peço também para quem estava aqui para me seguir lá no YouTube, no meu canal, é Caterine Rieira Terapias. Nan, amo você também, obrigada, viu? Um beijo para todos, um bom final de domingo para vocês, uma boa semana e que vocês comecem essa semana com o pé direito, com o adulto no comando. Gratidão por todos. Um beijo. Te amo, Má. Te amo, Simone. Um beijo. Você é maravilhosa, amiga. Obrigada pela presença de vocês, viu? Um beijo a todos. Namastê. Obrigada, Pi. Acabou, Rê. Por hoje acabou. Vamos ficar com esse movimento da nossa alma, tá bom? Beijo.